continuidade à exposição Renove. Renove é o tema desse mês. Então vamos abrir em Juízes. Juízes, capítulo 6. Vamos meditar essa noite dos versos 11 até o verso de número 16. Juízes 6, do 11 ao 16. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Vamos pedir a iluminação do nosso Deus para o momento da meditação na palavra? Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, estamos aqui, ó Deus, reverenciados pela Tua santa palavra, Pai. A Tua revelação aqui nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, Pai. Que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, através da fé, iluminar os nossos olhos e o nosso entendimento, para que a gente possa compreender os Teus ensinamentos. Ajuda-nos, ó Pai, usa o Teu servo, se assim lhe aprouver. O Senhor nos guie em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a Reforma Protestante foi algo muito significativo para o mundo inteiro e principalmente para nós, os reformados. Como vimos na série de exposições do mês passado, o rompimento de pessoas da Igreja Católica fez com que desse início a novas igrejas que conhecemos hoje como evangélicas e protestantes, né? São os dois nomes que usamos. Na época que houve esse rompimento, vários grandes nomes apareceram. Martim Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio e vários outros. Tais pessoas tentaram reformar a igreja, fazer com que ela voltasse à igreja primitiva, como era a igreja primitiva, a igreja de Atos, que está na nossa Bíblia. Frases como a seguinte: olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Frase de Martim Lutero. Outra frase da época é esta: a natureza do homem, por assim dizer, é uma fábrica perpétua de ídolos. Frase de João Calvino. Essas frases revolucionaram a forma de entender o cristianismo. No entanto, o tempo se passou. A reforma foi degringolando, por assim dizer. Momentos ruins vieram após a reforma. O interesse por teologia, por Deus, até pela vida espiritual, foi se esfriando, foi entrando em decadência. E quando olhamos para os nossos dias, vemos essa realidade. Pessoas frias se fecham em seus trabalhos,
seus relacionamentos. Elas vivem apenas nada além daquilo, da vida material, do agora. Para elas nada mais existe. Pessoas mortas, pessoas sem fé. E até as pessoas que têm fé não estão frias, estão congeladas. Isso nos traz um problema. Como podemos renovar a nossa fé? Acredito que em algum momento da sua vida você já se fez algumas perguntas como essas aqui. Como posso ter mais fé? Ou talvez, como posso ter uma fé que faz com que eu não duvide de nada? Se você sente às vezes uma fé fria, o esfriamento da fé, esse sermão é para você. Vamos tratar hoje de como Deus vem a renovar a nossa fé. E o relato de Juízes vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Já adiantando os irmãos que não ficarei muito preso aos versículos aqui. Vamos tentar pincelar algumas coisas à frente deles também. Então, não se assustem, vamos tentar buscar coisas à frente do que os próprios versos. Mas Deus vai nos abençoar. Bom, o livro de Juízes traz relatos de eventos que aconteceram após a morte de Josué, o sucessor de Moisés. Lembram? Moisés preparou Josué como assim o Senhor o ordenou, certo? No entanto, quando chegou na vez de Josué, não teve o mesmo proceder. Após a sua morte, o reino de Israel ficou sem um líder. Nascendo, então, a necessidade de haver uma pessoa com que o povo possa se firmar, o qual foi suprida pelo Senhor. O Senhor, se olharmos para o capítulo 2 de Juízes, lá no verso 16, ele diz assim, suscitou o Senhor juízes, que os livrou da mão dos que os pilharam, livrou das mãos dos que os pilharam. O Senhor levantou personagens na história, não para julgar, como vemos os juízes hoje em dia, mas seria num sentido de levantar libertadores, para libertar Israel, para salvar a nação de Israel dos seus opressores. Mas como os próprios relatos nos mostram, mesmo com libertadores sendo levantados por Deus, o povo continua a cair, fazendo o que é desagradável ao Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos. Um exemplo disso podemos ver lá no capítulo 4, no capítulo 5. Deus levantou Débora e Baraque, livrou o povo do inimigo pelas mãos deles. Mas quando chegamos no capítulo 6, nos deparamos com o povo novamente caindo. Vejam ali comigo no versículo 1 do capítulo 6. Ele diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Mesmo Deus livrando o seu povo, renovando-os, para que possam adorar a Deus em sua presença, eles continuam caindo. Eles continuam desprezando o que Deus fez por eles. E interessante é que o próprio Deus, que os libertou, usa também instrumentos para os disciplinar. Deus usou os medianitas, que eram da descendência de Abraão com Quetura, como ferramenta de disciplina, para disciplinar o povo de Israel, fazendo com que os medianitas prevalecessem sobre Israel. Tudo que Israel plantava, fazia, os medianitas, como os amalequitas e outros povos ali na redondeza, vinham e tomavam, destruíam tudo que eles faziam, por 7 anos, como a gente viu. Isso com certeza os destabilizou. Toda vez que tentavam progredir, nem que seja um pouquinho, vinham esses povos e
devastavam. Bois, ovelhas, jumentos, camelos, a agricultura, tudo que Israel tinha era levado ou destruído. Vendo que estavam em tremenda miséria, reconheceram que só o Senhor podia os ajudar. Assim, eles clamaram ao Senhor, pediram para que o Senhor os libertasse, para que renovassem a sua fé novamente. E Deus ouviu, como podemos ver no verso 11, que a gente acabou de ler. Vejam ali, ó. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Há várias coisas que podemos analisar nesse verso, irmãos. Então, a primeira coisa que podemos analisar é: então veio o anjo do Senhor para os ajudar. A forma com que Deus se manifestava naquela época é um pouco diferente. Pouco não, é diferente de hoje em dia. Ele se manifestava de forma extraordinária. Ele usava anjos, como a gente viu aqui, que são mensageiros do Senhor, usava profetas, que são proclamadores da sua mensagem, como também visões, sonhos. Todas essas são formas extraordinárias que Deus utilizou no Antigo Testamento e também no Novo, ali um pouco, para mostrar, para revelar a sua vontade. Já nos dias de hoje é um pouco diferente. Todas essas revelações que aconteceram, tanto no Antigo e no Novo Testamento, foram compiladas em um livro. Em um livro, que é o livro que você tem em mãos aí. Tudo que Deus quer revelar para você, para a sua vida, Deus já revelou. Está aí com você. Tudo que precisamos saber está nesse livro. Tudo o que Deus quer falar conosco, o Espírito de Deus que está em nós, junto com as Escrituras, nos revela, nos dá conhecimento. Como eu já expliquei, naquele tempo a revelação era diferente, era extraordinária. Então, o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho que está em Ofrã. É interessante esse lugar porque aqui, nesse relato de Juízes, é um momento ruim, um momento de fragilidade e fraqueza do povo de Israel. No entanto, quando olhamos um pouco mais para frente, vemos que é um lugar de vitória, onde Davi enfrentou Golias. O nome Ofrá, em hebraico, na língua original, significa Elá, que é onde Davi saiu vencedor da batalha contra Golias, onde os israelitas venceram a batalha contra os filisteus. Essa terra em que o anjo se assenta, Ofrá, ela tinha um dono, como vocês podem ver ali, Joás, um abisrita. Significa ser descendente de José do Egito, né, filho de José do Egito, que deu à luz, pai de Manassés. É dessa tribo, um abisrita. E Joás, ele tem um filho chamado Gideão, que é um personagem bem icônico aqui. E o que o verso traz, ele estava malhando o trigo no lagar. É uma expressão que não usamos muito hoje em dia, não é mesmo? Então, mas basicamente um ato de você espremer o trigo e jogá-lo para cima, com a fim de que o quê? O vento que passa tire a palha e as sementes caiam. Isso é malhar o trigo. Geralmente era feito por animais esse procedimento, com devidas ferramentas e tudo mais, né? Mas ali Gideão ele está fazendo esse trabalho braçal, né? No braço, que era para ser feito em animais e em lugar livre, um lugar aberto. No entanto, quando vemos, ele está em um lagar. O que é um lagar? Um lagar é uma espécie de um tonel feito de madeira, ou talvez um buraco feito na terra, a fim de que era colocado uvas, a fim de que se pisasse nelas para formar vinho,
para se fazer o vinho. Ou seja, ele estava ali dentro. Então imagine um homem jovem, novo, espremido em um tonel, fazendo um serviço que era para ser feito ao ar livre, com medo da pressão dos medianitas. Ele estava jogando o trigo para o alto, sem muito espaço para se mexer. Estava fazendo esse trabalho com medo de que, se a nação dos medianitas vissem, iam destruir tudo que ele estava produzindo ali, o seu alimento. No entanto, no verso 12, na metade do verso 12, a gente vê algo interessante. O Senhor é contigo, homem valente. É muito estranho. É estranho Deus chamar de homem valente em meio a uma situação miserável, a uma situação tão humilhante. Com os nossos olhos, quando olhamos para essa passagem, não conseguimos entender o que o Senhor está querendo dizer. Por isso aqui eu convido os irmãos a lembrarem o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 32 a 33. Vou ler aqui, bem rapidinho. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, e o texto assim segue. Gideão está junto com os personagens ali na carta aos Hebreus, que ele coloca como exemplos de fé. Um homem que está escondido, com medo, um estado de humilhação, um momento de tremenda fraqueza, é que o Senhor o dá força. É nesse momento que o Senhor o torna forte. Mas Gideão não vê isso, ele não entendia isso. Tanto que ele questiona Deus da situação em que ele se encontra. Ele fala para Deus que os pais, seus antepassados, o contaram que o Senhor é um Deus forte, que libertou-nos da terra do Egito, nos tirou da opressão, e agora o Senhor nos larga aqui para morrer, sem sustento. Mas novamente Deus diz a Gideão, vejam ali no verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Queridos, Deus está falando para Gideão ir nessa força. Mas que força é essa? Vemos um homem em extrema fraqueza e humilhação. Até parece que Gideão está olhando para o anjo com os olhos em lágrimas, perguntando por que isso está acontecendo. Nós somos o seu povo. Por que o Senhor nos trouxe tão grande e terrível mal? Mostrando até uma falta de fé. Mas o Senhor olha para ele e diz: vai nessa força. Deus fala para ele nessa força, a qual era a fraqueza para Gideão. Vemos que ele suplica ao Senhor, demonstra total dependência e necessidade de Deus, pois somente Deus, somente Ele pode os tirar dessa situação. Essa é a força que Gideão não entendia. Pela fé, Deus poderia os tirar da situação em que estavam vivendo. Pela fé, Deus torna as fraquezas das pessoas em força. Com os olhos da fé, percebemos que quanto mais humilhados e desesperados por Deus, mais fortes nós somos. Mas afinal, o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem, como está lá em Hebreus 11, no verso 1. Fé é um instrumento o qual Deus nos dá, que nos possibilita ter certeza de coisas que não podemos ver nem compreender.
Deus aplica a fé no coração das pessoas para que elas possam a desenvolver a sua fé. A fé permite entender que somos miseráveis, que dependemos de Deus em todos os aspectos de nossa vida, e nos faz lembrar que precisamos de Cristo para nos salvar da condenação eterna. É para isso que serve a fé. Pela fé é que Deus nos permite entender o que Cristo fez naquela cruz. Somente pela fé. Mas parece que Gideão ainda não entendia isso aí. Vemos no verso 15, vejam lá. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Não havia nenhum prestígio, nenhum mérito, nenhuma força ou riqueza em Gideão para que Deus o escolhesse. Não havia nada disso aí. Nas suas palavras, podemos ver até uma humildade natural. Ele reconhecia que em todas as suas áreas, as áreas da sua vida, não havia nada de especial. Nada. Muito pelo contrário, sua vida estava longe de ser um ideal de força e realeza. No entanto, quando na realidade do reino de Deus, as coisas mudam de figura. As coisas mudam. O que por nós é considerado como fraqueza e pobreza, no reino de Deus é força e riqueza. Quando estamos em fraqueza e dependência de Deus, é aí, nessas situações, que Deus nos toma e nos usa. Como podemos ver no verso 16. Acompanhe comigo lá. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aqui, Deus faz lembrar o que foi dito por Josué, lá no capítulo 23, verso 10. Diz mais ou menos assim, um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. O próprio Senhor, aquele que libertou o povo da terra do Egito. O próprio Gideão comentou sobre isso. Esse Deus que agora está falando a Gideão, dizendo que ele vai libertar o povo de Israel, fazendo com que eles saiam dessa situação tão ruim, dessa situação que gera depressões e coisas muito complicadas. Um homem fraco, da tribo mais fraca de Israel, o mais novo da casa de seu pai, esse homem vai libertar o povo, pois o Senhor é a sua força. Somente pelo fato de Deus ser a força dele, é que ele consegue derrotar os medianitas. É somente assim que ele tem força para enfrentá-los, para derrotá-los, e com tanta facilidade, que seria como fosse um exército inteiro lutando contra apenas um homem. Essa é a força do Senhor. Isso é que o poder de Deus faz. Os mais terríveis e grandiosos inimigos, os quais não podemos ter capacidade para enfrentar, nem às vezes até para escapar, Deus nos dá força para vencê-los. E como podemos ver na sequência do relato ali de Gideão, ele reúne vários homens para guerrear, para a batalha. Ele levantou 32.000 homens, soldados, mas Deus olha e fala, não. Deus diz que é muito e pede para tirar os tímidos e medrosos. Então, se foram 22.000, 22.000 foram embora, restando apenas 10.000. E se você olhar na sua Bíblia um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 7, no verso 4, Deus diz assim, disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei, aquele de quem eu te disser,
este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Filtrando ainda mais esses 10.000 que sobraram. Restando apenas 300 homens. E esses 300 vencem a batalha. Vão para a batalha e a vencem. A fé que foi inicialmente renovada pelo Senhor, quando o Senhor falou com Gideão, já no começo, lhe propôs, lhe deu força para ir para a batalha, ir com esses 300 homens, obedecer às ordens do Senhor, para tirar esses homens, todo o aglomerado de 32.000 homens, e ficar só 300, sem questionar. É estranho como a história de Gideão começa. Até não conseguimos entender como ele foi parar no livro de Hebreus, como um dos heróis da fé. Um homem fraco, sem esperança, com medo, até aparentemente sem fé. Mas que devido ao agir de Deus, devido à renovação da sua fé, que foi feita por Deus, ele age conforme as ordens do Senhor, obedecendo o que lhe foi pedido, tirando os homens, nos dando um ótimo exemplo de fé. Com isso, irmãos, o texto nos traz duas aplicações que eu gostaria de tratar esta noite. Em primeiro lugar, a nossa fé é renovada quando ouvimos a palavra do Senhor. A nossa fé é renovada quando ouvimos a palavra do Senhor. Devido à opressão dos midianitas ao povo de Israel, os fazia ser pequenos, humilhados. Todo o seu sustento era levado pelos midianitas. Como no relato nós vimos de Gideão, ele estava escondido, tentando trabalhar ali e esconder o pouco que tinha. No entanto, vemos Deus falar com ele. Falar com ele. E esse simples fato de Deus falar está ali renovando a sua fé. Como vemos em própria Epístola aos Hebreus, ali no capítulo 10, se eu não me engano, não vou me lembrar agora, mas ele diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Mesmo que naquele momento não seja explícito o que Deus está fazendo em Gideão, podemos ver no decorrer da sua história o que Deus está fazendo, o que Deus fez ali naquele momento. Vou dar um exemplo. O nosso culto aqui é um bom exemplo. Quando estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, a pregação, algo extraordinário acontece. Algo extraordinário está acontecendo aqui. E até no momento em que o pregador está falando, e quando ele termina de falar, não bate aquele sentimento de querer fazer o que ele falou, o que Deus disse? Ou talvez dá aquela vontade de agradar a Deus em todos os aspectos da vida, em todas as suas ações? Isso é a fé sendo renovada dentro de você. Essa fé só pode ser renovada por meio de Cristo. É quando Cristo é pregado, sua fé é nutrida. Somente por causa de Cristo é que nós temos fé. Ele, Cristo, nos libertou do mal, nos libertou da distância que temos de Deus. Cristo nos dá fé, para que pela fé possamos crer na sua obra magnífica, que foi o quê? Nos religar com o Pai. Como vimos no tema do mês passado,
você que está aqui, foi chamado por Deus, foi vocacionado por Deus para ser um representante de Cristo aqui na terra. E só conseguimos isso pela fé. E como renovamos a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus. É quando você abre a sua Bíblia em casa, no trabalho, ou até sentado na mesa com a sua família, e lê para quem está presente. É nesse momento em que a sua fé é renovada. A Bíblia é a palavra de Deus, é a forma com que Deus se comunica conosco hoje em dia. A constante leitura da palavra vai fazer com que você altere as suas ações, altere os seus pensamentos. O que antes era fraco e medroso se torna forte e vigoroso. A constante leitura da palavra vai fazer com que você viva pela fé. Viva pela fé. E também, quando você vem para a igreja e ouve atentamente a pregação. Ouvir a pregação não é agir passivamente, não é um simples ato de ouvir, não é isso. Quando você ouve atentamente o que Deus está querendo dizer com você, para você, você está o adorando, você está o exaltando, pois quando ouvimos Deus falar conosco, reconhecemos quem Ele é, que somente Ele tem a palavra da verdade. Ele é o único que pode nos alimentar, é o único que pode renovar a nossa fé. Você quer ter fé e não abre a sua Bíblia? Estranhe a sua fé. Você quer ter fé e não vem para o culto público? Estranhe a sua fé. Estranho você querer renovar a sua fé, sendo que não se utiliza dos meios com que Deus lhe proporcionou. Que Deus lhe proporcionou. Portanto, nossa fé é renovada quando ouvimos a palavra de Deus. Quando isso acontece, irmãos, quando ouvimos a palavra, quando a fé é renovada dentro de nós, isso faz com que gere uma ação nossa. Por isso, em segundo lugar, nossa fé é renovada para vivermos em obediência. Nossa fé é renovada para vivermos em obediência. Como vimos, irmãos, Gideão se mostra um homem fraco, duvidoso até, sem esperança de que Deus possa o libertar, possa o salvar. Vemos nesse relato de Gideão uma fé debilitada e deficiente. Mas no verso 16, Deus diz que, já que estou contigo, ferirás os midianitas. Vemos que não depende de Gideão, não depende de sua força, mas sim de Deus. E quando olhamos para o capítulo 7, vemos alguém com muita fé. Principalmente dos versos 2 a 8 do capítulo 7. Gideão age com fé. Ele obedece às ordens do Senhor. Tudo que o Senhor o ordena que ele faça, ele faz. Pois é Deus quem lhe dá a fé. Essa ação de Deus dar fé, e essa fé gerar uma ação, a gente pode ver lá em Mateus capítulo 9, verso 2. Resumindo, é um grupo de pessoas estão levando um paralítico para que Deus o cure, para que Jesus o cure. E Jesus o cura, por causa da fé deles, por causa da fé que Deus já implantou em seus corações. Foi um agir de Deus nos corações deles que os fez ter fé e o levar para Jesus. E esse homem foi curado.
Esse homem foi curado. Eles tiveram a ação de levar o seu amigo paralítico para ser curado. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que quando temos uma fé genuína e ela é renovada por Deus, isso nos faz agir. E não era agir de qualquer forma, não. O próprio Gideão é um ótimo exemplo disso. Capítulo 7 ali, ele obedece o que o Senhor lhe pede. Ele obedece todas as ordens que Deus lhe dá. Tire tais homens. Tire outros tais homens. Até parecendo algo absurdo ir para a guerra com apenas 300 homens. Veja, ter fé não significa que você nunca mais vai ter dúvidas. Não significa isso. Mas sim de que Deus lhe dá força para viver em obediência. Ter fé não se trata de ter muito ou ter pouco, mas se trata mais de dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Em todos os heróis da fé que Hebreus traz, houve isso, houve dúvidas, todos eles duvidaram. O próprio relato de Gideão mostra isso, a sua vida mostra isso, dúvidas. Mas não se trata de não ter dúvidas, se trata de que em todas as circunstâncias recorremos ao Senhor em humildade. Em humildade. O que o Senhor tem, o que o Senhor quer da nossa vida, o que o Senhor quer de nós, e obedecermos. Sabemos que, por meio da fé, confiamos em Deus e em Sua palavra. Confiamos em coisas que não conseguimos ver, mas também é por meio dela que nossas ações são transformadas. Cristo nos resgatou, nos separou e enxertou a fé em nós, em nossos corações, para que a gente creia nele. Esse fato de ter fé gera mudança em nossas ações, como está escrito lá na Epístola de Tiago. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma vida a qual foi renovada por Deus, vive em constante obediência ao Senhor. Portanto, nossa fé é renovada para que vivamos em obediência. Concluindo, meus queridos, diante da realidade em que vivemos, o mundo em que vivemos, esse esfriamento de muitos, nós podemos ter certeza de que não depende de nós, depende do Senhor. É o Senhor que nos proporciona a fé. Cristo é quem nos dá fé, é Ele quem renova, quem coloca a fé e renova. Sem Ele, sem Jesus Cristo, isso é impossível. Sem Jesus Cristo, é impossível ter fé. Por isso precisamos crer em Jesus Cristo, em tudo que Ele fez e falou, e irá fazer por nós, está fazendo. Com Ele, nossa fé é quente e fervorosa, e não fria e gélida. Vemos a nossa fé ser renovada quando ouvimos a palavra de Deus, ao usarmos os meios com que Deus fala conosco, como a pregação e a leitura da palavra. Deus faz com que gere fé dentro de nós quando usamos dessas ferramentas. E também vemos a nossa fé ser renovada quando vivemos em obediência. Para vivermos em obediência, após ouvir o que Deus disse, o que Ele falou conosco, o nosso instinto é obedecer. A fé foi plantada em seus corações, em nossos corações,
e quando desenvolvida, o seu desenvolvimento são as obras, são as boas obras, as nossas ações. Uma fé que realmente foi renovada vai agir conforme a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Cristo Jesus, agradecemos por o Senhor falar conosco, Pai. O Senhor é bom, é benigno, o Senhor cuida de nós em todos os nossos aspectos. O Senhor nos dá a fé, o Senhor nutre a nossa fé, o Senhor nos revigora, nos revive, Pai. O Senhor aquece, torna a nossa fé quente, para que creamos no Senhor. E o Senhor utiliza meios para fazer isso. Ao lermos a sua palavra, o que o Senhor quer nos dizer. E também quando ouvimos a sua pregação, Pai, o que o Senhor quer nos dizer. Para que assim a gente possa, renovados, agir segundo essa fé. Trabalhar para o Senhor. Agir conforme as suas ordenanças, Pai. Que o Senhor nos dê essa força, não por nós, mas por causa de Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Reverendo.